Três homens que viram o trono de Deus. Número 1. João. Você já se perguntou como o céu parece? Que experiência incrível seria poder ver o interior do trono de Deus e testemunhar o que está acontecendo no céu. João recebeu a oportunidade e nos relata o que observou durante seu tempo lá em Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 20. Depois disso, olhei e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que ouviu era como o som de uma trombeta falando comigo, dizendo: Sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu estava em comunicação especial com o Espírito, e eis que um trono estava no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha uma aparência semelhante a jaspe sárdio, e um arco-íris estava ao redor do trono, parecendo uma esmeralda. Havia um trono. O trono é o ponto focal desta visão, pois foi o que impressionou primeiramente João. Tudo mais é descrito em relação ao trono ocupado, que foi o centro da atenção de João. Ele relata que alguém estava assentado no trono. Não há trono vazio, há alguém que está assentado neste grande trono celestial. O trono é uma forte declaração não apenas da presença de Deus, mas de seu reinado soberano legítimo e de sua prerrogativa de julgar. Em vez de definir uma forma ou figura precisa, João explicou emanações de luz cintilante em duas cores, em jaspe branco, equivalente a um diamante, e sárdio vermelho. Em Apocalipse, capítulo 4, versículos 4 a 6, lemos: E ao redor do trono, havia 24 tronos, e viam-se sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, com coroas de ouro nas suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia também diante do trono algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. Havia um trono. O trono é o ponto focal desta visão, pois foi o que impressionou primeiramente João. Tudo mais é descrito em relação ao trono ocupado, que foi o centro da atenção de João. Ele relata que alguém estava assentado no trono. Não há trono vazio, há alguém que está assentado neste grande trono celestial. O trono é uma forte declaração não apenas da presença de Deus, mas de seu reinado soberano legítimo e de sua prerrogativa de julgar. Em vez de definir uma forma ou figura precisa, João explicou emanações de luz cintilante em duas cores, em jaspe branco, equivalente a um diamante, e sárdio vermelho. Em Apocalipse, capítulo 4, versículos 4 a 6, lemos: E ao redor do trono, havia 24 tronos, e viam-se sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, com coroas de ouro nas suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia também diante do trono algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. Antes dos anciãos chamarem a atenção de João, ele já havia notado os tronos nos quais estavam assentados. Os 24 anciãos sentavam-se em tronos menores ao redor do trono principal. Qual é o papel desses anciãos? Há um debate entre os religiosos sobre se são seres humanos glorificados ou criaturas angelicais. Certamente, o povo de Deus parece ser representado pelos anciãos. Nos versículos 7 e 8 de Apocalipse, capítulo 4, lemos: O primeiro ser vivente parecia um leão, o segundo ser vivente parecia um boi, o terceiro ser vivente tinha um rosto como de um ser humano, e o quarto ser vivente parecia uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas e estavam cheios de olhos por dentro e por fora. E não paravam de dizer, dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 4 seres viventes são difíceis de reconhecer. Tudo o que sabemos com certeza é que são criaturas feitas por Deus, porque o adoram. Parecem uma mistura entre os anjos de Ezequiel, capítulo 10, e os anjos de Isaías, capítulo 6. Os querubins parecem estar ligados a um julgamento ardente, enquanto os serafins estão ligados a uma purificação ardente. Essas criaturas nunca param de cantar sobre a santidade e a eternidade de Deus. Em Apocalipse, capítulo 4, versículos 9 e 10, lemos: E,
Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças àquele que estava assentado no trono, ao Deus que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava assentado no trono, adoravam o Deus que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono. Assim como os anjos adoram o Eterno no trono, os anciãos se ajoelham, adoram o Deus Eterno e lançam suas coroas diante do trono. Nossa adoração também deveria ser inspirada, pois deveríamos ser tão agradecidos e elogiar Deus tanto quanto os pássaros. Lemos: Você é digno, Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque você criou todas as coisas e elas existem por sua vontade,